Olá, hoje a Livraria Tesouros do Absurdo traz para você esta obra, Cristofania de Ourique, Mito, Profecia e Imaginária. Cristofania de Ourique é o estudo em cima da Batalha de Ourique, dos acontecimentos que envolveram a Batalha de Ourique, com aquele que seria o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques. Sucintamente, existe um fenômeno divino, uma revelação que acontece com o rei e que pode ser resumido da seguinte forma. Dom Afonso Henriques, na noite anterior à Batalha de Ourique, que é uma batalha em que ele está pelejando contra 5 grandes reinos mouros, árabes, Dom Afonso Henriques recebe a visita de um ancião, e esse ancião conversa largamente com ele e prepara Dom Afonso Henriques dizendo que no dia da batalha, portanto no dia seguinte, Cristo em pessoa apareceria diretamente a Dom Afonso Henriques e que Dom Afonso Henriques seria aclamado pelos seus comparsas rei de Portugal e que ele deveria aceitar esta aclamação. No dia da batalha, antecedendo a Batalha de Ourique, Cristo aparece para Dom Afonso Henriques e confirmando, portanto, a visão do sábio, e dizendo que Cristo, abençoaria Portugal por 16 gerações para além de Dom Afonso Henriques. Portanto, a geração de Dom Afonso, juntamente com as 16 gerações seguintes, configuram o número 17. E que após este número, este evento, instaurar-se-ia um chamado período do interregno identitário nacional, e que depois disso, Cristo voltaria a botar os olhos sobre Portugal. Essa visão do juramento da Batalha de Ourique, que antecede a Batalha de Ourique, essa visão de Cristo, portanto, faz com que a nacionalidade portuguesa, a monarquia portuguesa, seja, portanto, uma monarquia de direito divino. Portanto, quem sagra a monarquia, quem instaura a monarquia em Portugal, não é o papado, não é Roma, não é a religião, é Deus diretamente. Algo semelhante na história nós tivemos em relação aos reis de Israel. A monarquia de Israel foi entronizada por Adonai diretamente, e não pelos sacerdotes. Então a história de Portugal inicia com isto. Esta obra vai falar exatamente sobre toda essa trajetória. O fato é que algumas singularidades vão decorrer desta trajetória, e baseado nisto, nesta visão, Dom Afonso Henriques faz o famoso juramento de Ourique, e esse juramento de Ourique configura um modelo da história nacional. Então, este juramento de Ourique, consoante o diálogo que Cristo tem com Dom Afonso Henriques, vão conferir a Portugal um papel e uma missão dentro da história da cristandade absolutamente singular. Cristo promete a vitória aos mouros, promete que não se afastará da coroa portuguesa e dos descendentes de Dom Henriques, e que algo acontecerá na 16ª geração, que coincide precisamente
com o reinado do rei Dom Sebastião, que é o último rei da dinastia de Avis, após o qual é entronizada a dinastia de Bragança. Portanto, a própria história da formação da nacionalidade portuguesa e a condução histórica da monarquia portuguesa tem um eixo central. E essa monarquia desenvolveu-se, as suas ações desenvolveram-se ao redor desse eixo central. E a Cristofania de Ourique, o mito da Cristofania de Ourique, é um mito fundamental para entender qual é a árvore ao redor do qual a história de Portugal vai se desenvolver. De modo que não faz o menor sentido estudar a história de Portugal e suprimir da história de Portugal a visão que Dom Afonso tem de Cristo. Os detratores da história portuguesa, desta visão espiritual, divina, dizem que isso não passa de um mito. Ora, evidentemente que esses detratores esquecem-se do seguinte detalhe. Quando eles dizem que é um mito, eles querem dizer que é uma mentira. Se eles querem dizer que era uma mentira, mentira essa equivalente à história de Israel, mentira essa equivalente à mesma visão que Constantino também tem de Cristo, onde Cristo aparece a Constantino e fala, por esse sinal vencerás. E a partir daquele momento, daquela visão, Constantino oficializa o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Algo absolutamente semelhante aconteceu com Portugal. Então, se a história de Portugal é mentirosa, toda a história do Ocidente cristão também é mentirosa. E a história de Israel, por conseguinte, porque o eixo é o mesmo. Pois muito bem, para além disto, um outro ponto seria interessante considerar. Mesmo que um mito seja fabuloso, no sentido de inverídico, quando um mito se torna um fato cultural, ele se torna um fato histórico. Então, acreditando-se ou não a historiografia marxista, positivista, materialista, na visão de Dom Afonso Henriques de Cristo, acreditando ou não, o juramento de Ourique e a batalha de Ourique e a visão de Ourique tornaram-se um fato cultural dentro da história de Portugal. A história de Portugal passa a girar em torno dela. E esse fato cultural tornou-se um fato histórico. Portanto, ele tem que ser estudado, gostando ou não, os historiadores positivistas. Essa obra deslinda com minúcias de detalhes toda a história e todos os documentos que cercam a visão de Ourique, a batalha de Ourique, o juramento de Ourique, a cristofania de Ourique. A partir dessa obra, o início da construção da nacionalidade portuguesa e o papel de Portugal diante da cristandade adquire um outro contorno e uma outra visão. Estudar a história de Portugal e, por conseguinte, a história do Brasil, sem ter em perspectiva o que aconteceu para entronizar a monarquia de Portugal, é simplesmente o modo mais eficiente de escamotear a história de Portugal e a história do Brasil. Esse livro é um livro fundamental para você começar a entender a verdadeira história de Portugal. Adquira o seu exemplar, entre na loja virtual do Instituto, www.imub.org/loja. Muito obrigado pela sua atenção.